Como fazer para amenizar a dor emocional e poder seguir o seu caminho respeitando o espaço do outro e voltando sua anteninha para si mesmo, procurando ocupar o seu espaço secreto? Essa foi a questão que ficou no ar. Mas o que é a dor? Já paramos para pensar no significado da dor? Quando se tem um ferimento no corpo físico, a atitude mais sensata é cuidar, olhar para o ferimento, retirar o que tem que ser retirado. Se for um elemento estranho, um espinho, um prego, uma felpa, retira-se com cuidado, protegendo essa parte do corpo para que se recupere depois dos curativos apropriados. E sabemos que é preciso tempo para a cicatrização. Enquanto isso, evitamos expor o local às situações que podem prejudicar a recuperação. Poupamos essa parte do corpo de qualquer esforço e mantemos consciência da necessidade de proteção. Mas como conseguimos ter essa atenção toda? Porque existe a dor. A dor é o veículo da consciência. Quando submetemos o nosso corpo físico a alguma transgressão, geramos um ferimento que causa dor. A dor é um aviso de que seguimos um caminho errado. Pisamos em local que não deveríamos ou não nos protegemos o suficiente em algum tipo de ação mais arriscada. Na filosofia oriental, disse que ações originadas no mundo físico pagar-se-ão em moeda física. Isto é, quando agimos em desacordo com as leis físicas, a consequência será manifestada no corpo físico. Assim também ações na dimensão energética, na dimensão emocional ou mental terão consequências nesses mesmos planos. Então, quando vivemos uma situação de perda, de desarmonia em um relacionamento, sofremos uma dor emocional. E essa dor é o modo de termos consciência do caminho que seguíamos. As consequências no plano emocional são ansiedade, angústia, dificuldade de concentrar-se em um tema que não seja o sofrimento. E é claro que há também efeitos no corpo físico pela desatenção que temos em relação a ele, nesse momento, focados que estamos na nossa dor emocional. A dor no peito é o efeito da contração da glândula timo, que há aqui. Assim que a dor nos diz que estávamos em um desvio do caminho. E se houve desarmonia, desequilíbrio ou qualquer outra situação desagradável no nosso percurso em convivência, houve comportamentos desviantes que geraram essa desarmonia, esse desequilíbrio e criaram dor. E a dor é um sinal vermelho, é um stop, assim como é a doença, para que repensemos o caminho que seguimos, o caminho que estávamos. Já vimos que para avançar como seres humanos, desde o desenvolvimento inicial como bebê, há que se passar por inúmeras perdas. Então a dor também é necessária, porque nos coloca em contato com essas perdas. E aí, o que fazemos com isso? Bom, primeiro, entender que no caminho do autodesenvolvimento, como ser humano, sempre haverá alguma dor. Mas se a dor é necessária, é a indicação de que nos desviamos, como fazer? O que fazer com ela? Como entender isso? Sabendo que as perdas são necessárias e que acontecerão ao longo de nosso caminho, de nosso percurso, para que não sejam tão dolorosas, podemos experimentar um certo desapego, uma relativização da situação conflitiva. Entender que a dor nos indica que nos desviamos do nosso caminho de autodesenvolvimento faz com que possamos corrigir o rumo. O apego ao desvio mantém-nos na dor. O exemplo da dor física nos ajuda a entender esse processo. Se pisamos em um prego ao andar em um local inseguro, de pés descalços, imediatamente saímos do lugar e cuidamos do ferimento. E evitaremos repetir essa situação. A lição foi aprendida, espera-se. Da mesma forma, se nos vemos em uma situação de conflito na relação, precisamos sair desse lugar, olhar para ele e cuidar dos ferimentos. A dor foi provocada por um ato equivocado, andar sem proteção em um lugar perigoso ou agir sem autocontrole, sem consciência na relação com o outro. A dor traz a consciência das consequências do ato e nos dá indicadores do rumo a corrigir. Ao ferimento físico, somos capazes de olhar com atenção, de cuidar, aguentamos a dor porque sabemos que vai passar, com o tempo e os cuidados apropriados. O corpo se recupera quando o colocamos numa situação favorável. Imagine uma dor de dente. É um aviso para que salvemos o dente doente. Então essa dor nos avisa que contrariamos a lei. Qual seria a razão da dor?
se não fosse para nos avisar que nos desviamos? A dor emocional também é um aviso de que contrariamos a lei, pela existência do livre-arbítrio. E é também pelo livre-arbítrio que vamos aceitar a dor e retomar o caminho correto. Assim como a dor física, a dor emocional também vai passar, mas precisamos olhar para ela e para o que a causou, da mesma forma que olhamos para o pé ferido. Que comportamentos eu tive que contribuíram para essa situação? Esse olhar sem pudor e determinado a modificar as ações que contribuíram para o conflito é o equivalente à retirada do objeto que feriu a parte física do nosso corpo. Então, embora a dor ainda leve algum tempo para sarar, a consciência da necessidade de mudar o rumo, ou seja, a minha forma de agir em situações como esta que gera conflito, isso é parte da cura. Ao desapegar-me do conflito, éramos tão felizes. Sim, mas havia conflitos ocultos embaixo do tapete. Então, ao desapegar-me desse estado de conflito, posso amenizar a dor, porque coloco-a no seu lugar, como indicadora de que algo estava mal. Então, agradeço, porque me devolveu ao caminho verdadeiro, o caminho do desenvolvimento como ser humano. Se mantém o apego, a ideia de prazer associada a uma relação que já não existe, pois agora já está quebrada, mantenho-me em um estado apegado também à dor dessa perda. Então, na verdade, como a dor resulta do apego a algo que já se perdeu, preciso aceitar essa situação para poder desapegar-me da dor. Essa correção de rumo oferece uma oportunidade. Ao olhar para dentro de si mesmo, identificar comportamentos, atitudes, emoções responsáveis pelo desvio do caminho, como ser humano em aperfeiçoamento, então é a oportunidade de ocupar o seu lugar secreto, que é onde está o motor da sua vida, o lugar das decisões que vão provocar as grandes mudanças. Esse processo muda o foco do pensamento em relação ao conflito, tira a luz das perdas, do controle, da relação doentia e coloca a luz na cura pela mudança de comportamentos. O que eu preciso fazer? O que eu quero mudar? A dor continuará a ser tratada com comportamentos de autocuidado, como meditação, respirações profundas em meio à natureza, leituras e músicas que remetam a um estado mais elevado de sentimentos. Enfim, cada um poderá descobrir o que é que o ajuda a entrar em um estado maior de serenidade, mesmo que seja por alguns minutos, porque o processo é demorado, exige perseverança para que se criem hábitos de autocuidado. Há, no entanto, uma tendência a ruminar pensamentos relacionados ao conflito. Quando sugiro ao meu amigo evitar pensamentos repetitivos e apegados ao que era a relação, eu ouço dizer: é muito difícil, não consigo deixar de pensar. Claro que é difícil, isso exige esforço e vontade. Aí entra o desejo de desapegar-se, de deixar ir o que já não existe, já fez o seu papel. Importante entender que ruminar maus pensamentos pode causar danos às estruturas neurais que regulam as memórias, as emoções e os sentimentos. E essa ruminação também pode se tornar um hábito, um mau hábito. É necessário, então, desenvolver uma rotina de autocuidado, como os sugeridos, ações que elevem sua consciência para outro patamar, diferente do plano da dor. À medida que experiencia essas ações, vai perceber que a dor emocional, diminui a cada dia. Importante é entender que pode haver um apego à dor, e a ruminação de pensamentos está a serviço desse apego. Sabe aquelas pessoas que gostam de receber o que chamamos de carícias de lástima? Preferem falar sobre as suas dores, sobre as suas desgraças, para receberem esse tipo de carícia das outras pessoas, que vão dizer coisas como: coitada, nossa, que vida dura que você tem, que coisa horrível que aconteceu. E esse tipo de estímulo desagradável acaba por reforçar e manter a pessoa nesse estado doloroso, nessa situação dolorosa. Em algum lugar do seu sótão interno, há uma crença de que se estiver feliz, não vai mais ter a atenção das pessoas. Ou esse tipo de carícia foi o que aprendeu a receber na sua infância. Lembre, no entanto, que isso é uma crença limitante ou um aprendizado equivocado, que pode ser modificado.
Todos nós somos merecedores de amor, de atenção, de reconhecimento. E temos em abundância amor, atenção e reconhecimento quando estamos felizes. As carícias de lástima são como migalhas, não alimentam quem está com fome, apenas o mantêm sobrevivendo, desnutrido. Portanto, ao ocupar o seu lugar secreto, manter-se conectado consigo, com seu eu superior, percebendo qual é o seu verdadeiro caminho como ser humano, sem apego às situações, amenizará a dor emocional e, o mais importante, perceberá que pode ter contato com a fonte original do amor e não precisa de outras pessoas para se sentir amado ou ser feliz. Como fazer para ocupar esse lugar secreto? Manter a sua anteninha voltada para o seu eu superior e não desenvolver um comportamento egocêntrico, isolacionista, desconsiderando as pessoas a seu redor? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.